Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast. A entrevistada de hoje, gente, ela nasceu no coração da floresta amazônica, na pequena cidade do Acre, tá? Ela teve uma infância de simplicidade em uma trajetória de impacto, tá beleza? Trabalhou com grandes marcas, já quase entrou no BBB e a nossa entrevistada de hoje aqui é Maria Joanice, mais conhecida como Jo. Tudo bem, Jo? Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa aqui muito produtiva. Quero compartilhar muito da minha história aqui com vocês. Tá joia. Jo, conta pra gente, como foi crescer em Chapuri, no Acre, em meio à natureza? Nossa, assim, todas as lembranças que eu tenho da minha infância são de muita riqueza e de muito contato real com a natureza. De aprender a plantar, a colher, a respeitar o espaço dos animais também, cuidar dos bichos. Então, todas as lembranças que eu tenho são muito boas, assim, de quando eu me mudei para São Paulo, foi totalmente, se perdeu muito daquilo, né? Então, hoje, inclusive, o fato de eu ter me mudado para Juiz de Fora é meio que uma busca para resgatar esse contato mais próximo com a natureza, porque eu gosto muito daqui. Esse Sim. ambiente que é muito mais natureza. Não dou conta. Onde que eu tava? Você gosta da natureza, por isso você veio parar em Juiz de Fora. Eu vim parar em Juiz de Fora justamente para resgatar esse contato com a natureza. Eu gosto muito daqui. Tem cachoeira, tem muita árvore, tem pessoas muito simples. Então, essa vivência lá no Acre me ensinou muito desse lado humano, que é uma coisa que eu tive um contraste muito forte quando eu mudei para São Paulo, sabe? Então, eu aprendi muito a valorizar. E a Amazônia, gente, não tem como. A comida de lá, as frutas, o sabor das coisas é outro, assim. Voltar para lá é sempre um resgate, eu amo. Sim. Conta pra gente, aos 6 anos você foi trabalhar na feira, né? O que isso te ensinou sobre o valor do trabalho? Eu não fui trabalhar na feira, acredita? Não? Não. Olha só, a gente plantava. Minha avó, ela não nasceu numa colônia, mas ela se mudou. Minha mãe nasceu em colônia. E a única coisa que a gente tinha era terra. Então, a minha avó plantava e colhia, e eu ia vender de porta em porta, até chegar o momento de ir pra feira, porque eu entendi que era o lugar onde eu ia vender mais rápido. Então, Tá. já foi uma astúcia ali de inteligência, mas no começo eu saí ali da colônia, que é a nossa casa, não era nem zona urbana. Então, colhia ali tudo, arrumava numa bicicletinha que eu tinha e saía para vender de porta em porta até o momento que eu descobri a feira. E aí comecei a vender lá. E na feira, ali você viu que os clientes te procuravam, né? Que antes você ia porta em porta procurando os clientes. Aí você viu que é uma situação diferente, né? Totalmente diferente. Porque quando eu ia de porta em porta, ali logo na infância, na época não é muito intuitivo, eu nunca tinha estudado sobre vendas, não tinha acesso nenhum. Mas uma coisa que hoje eu olho, de forma muito intuitiva, eu sabia o que cada dona de casa precisava e o que ela comprava, eu decorava. Então eu passava de porta em porta, eu sabia, a dona Creuza, ela gosta de maxixe. A fulana, Mariazinha, gosta de couve. Então eu já ia certo com couve, com a quantidade que eu sabia que eu tinha para vender. Quando eu fui pra feira, foi outra realidade. Porque eu dava conta de sair com a primeira leva na minha bicicletinha, entregava de porta em porta, voltava em casa, colocava mais verdura e ia pra feira. E aí lá na feira era cliente de todo tipo, né? Então era gente que avaliava, que criticava, que perguntava. Então realmente assim foi uma experiência onde eu sinto que foi uma escola. Eu aprendi a vender e a me comunicar ali com 6, 7 anos de idade na feira. Olha, que legal. A sua paixão pela educação nasceu cedo, né? Como a leitura e os estudos mudaram a sua história? Eu falo que eu devo tudo à educação. Assim, de uma forma muito singular, por ter nascido numa família muito humilde. A minha irmã, desde muito pequena, ela falava, assim, eu lembro, é audível, assim, a minha irmã falando, mana, a gente nasceu pobre, a gente nasceu lascada, não tem ninguém pela gente. Se a gente não estudar, a gente não vai ser ninguém. Vai estudar. E assim, a minha irmã, ela me ensinou a ler, a gente tem uma diferença de 8 anos de idade de uma para outra. Ela estava muito mais avançada na escola, então ela chegava em casa, com os livros dela, ela me ensinava a ler e escrever. Então, ali com 4, 5 anos, também pelo fato de... Eu acho que eu sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa.
Então, eu vi ela estudando até coisas mais difíceis e eu queria aprender também. E aí, não parei. Desde os 5 anos eu aprendi a ler. Eu lembro que eu ia pra casa da vizinha, porque a gente não tinha gibi, não tinha revistinha, não tinha nada. Sim. Eu ia pra casa das coleguinhas e das vizinhas que tinham gibi da Mônica, porque eu queria ler. Então, não parei dali em Então diante. você já tinha aquela aptidão pela leitura já, né? Muito. Pra você ter ideia, a minha irmã assim também, ela incentivava muito e ela falava, a gente tem que estudar. A coisa que eu mais lembro da minha irmã é foco no estudo. Com 10 anos de idade eu estava lendo Dom Casmurro Pô, que e bacana. fazendo resumo. E no recreio, ao invés de deixar o professor em paz ali no intervalo, eu ia bater lá na sala dos professores para perguntar: peraí, por que o Bentinho Triceratops captou desse jeito aqui? Por que captou também? O que chama de dissimulado? Peraí. E eu sempre questionando, sempre tentando entender. E aí veio a paixão pela interpretação textual e não parei. Depois disso, li os clássicos. Eu lembro que quando eu estava com 15 anos, eu já tinha lido toda a série de livros que precisava ler para o vestibular. Então, realmente muito focada, assim. Hoje a sua irmã mora lá ainda. Não. Ela morou muitos anos no Acre. Hoje ela, por incrível que pareça, ela mora em Mato Grosso, numa cidade chamada Lucas do Rio Verde. Isso. Muito forte pelo agro. Pela educação, minha irmã tem muitas formações, pra você ter ideia, ela é muito apaixonada, né? Ela formou em letras, fez educação física, fez pedagogia, fez muita especialização em educação especial. Ela é intérprete de Libras. Hoje ela tem um trabalho muito voltado dentro do trabalho dela dentro da unidade, em formar colaboradores que entendem a linguagem de sinais. Então, é muito bonito o trabalho dela. E mais do que isso, a minha irmã ela é atleta. Ela é ultramaratonista. Pra você ter ideia, não tem nem um mês que ela acabou de concluir uma prova de 100 quilômetros ininterruptos, assim. Foi uma prova que teve em Búzios. E ela não só terminou a prova, não só foi a única mulher a concluir a prova, como concorrendo com homens, ela ficou em quarto lugar. Então, assim, Totalmente focada. muito disciplinada. Eu falo, a minha irmã ela é uma máquina, ela é um laser, assim, não tem nada que coloque na frente dela, que coloque como meta para ela, que ela não vá conseguir. E isso sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Eu acho que é por isso que eu também sinto assim que é difícil arredar o pé de alguma coisa, sabe? Quando eu quero, sai da frente, eu vou atrás. E é isso que eu ia te perguntar. Ela é tão longe, mas qual o ensinamento dela que você todo dia, às vezes até você bota em prática, que você não esquece? Ensinamento que sua irmã, alguma coisa que ela deixou marcante para você? A minha irmã, ela é uma educadora. Ela me ensinou a ler, a escrever, ela ensinou a minha avó também, que era analfabeta. Muitas pessoas da minha família não tinham, né, condições, não tinham tempo de ir para a escola. Então, ela foi a grande educadora, a grande professora de todo mundo da família. E o maior ensinamento que ela deu para mim foi: estuda, porque conhecimento ninguém vai nunca tomar de você. Podem tirar o que for de você. Você pode ficar desempregado, você pode perder uma casa, a gente pode passar por desastre, ter muitas outras questões. Mas se você estudar, o conhecimento ninguém nunca vai te tirar. Isso é um grande aprendizado que ela me deu. E uma outra coisa também é essa questão da disciplina, assim. Mano, não deu certo? Começa de novo. Mas não para, não desiste. Porque se não deu certo agora, na próxima pode dar certo. Continua. E a gente tem muitas coisas, assim, que a gente é muito diferente. Ela tem outros pensamentos, é outra cabeça, 8 anos de diferença também, né? Mas eu falo que uma riqueza que ela me deu foi de me formar uma pessoa muito independente. E mesmo a gente sendo tão diferente, as coisas boas a gente é muito parecida. Ela conseguiu me passar isso com muita propriedade, mas sem tirar a minha essência, sem tirar quem eu sou. Porque às vezes eu vejo até de muitos pais, assim, porque a minha irmã a gente tem uma relação meio que de ela ser minha mãe. Sim. Muitos pais às vezes querem ditar o caminho, aquilo que o filho vai fazer. A minha irmã não, ela sempre me deu muita liberdade, ela sempre me deu muitas opções, muitos caminhos para seguir e me ensinou a ter a autorresponsabilidade. Então, sem dúvidas, assim. Acho que ela me formou como ser humano. Eu admiro demais ela, é uma das minhas maiores inspirações da vida, assim. É a minha irmã. Isso é muito bacana, essa proximidade da família, né? E deixa eu te falar, aos 9 anos, você viu a foto da Avenida Paulista, decidiu que um dia iria morar lá. E o que te impulsionou a ter força para chegar até lá? Muito surreal isso. Eu lembro que, pelo fato, imagina assim, eu era uma criança, que a nossa casa
era a última casa, vamos dizer assim, da zona urbana e já era considerada área rural. E aí todos os dias eu saía para vender verdura. As crianças, eu tinha que fazer tudo isso antes de dar as 7 horas, 7h30, que era o horário que eu entrava na escola. Então os meus coleguinhas, às vezes eles estavam indo para a escola às 7 horas da manhã, eu estava voltando da feira e estar vendendo lá. Então, assim, passei por muitas situações de bullying, tinha muita coisa que as pessoas não me aceitavam, que faziam piadas. E aí, por essa questão de incentivo ali com a educação, eu sempre pensei assim, a única forma de alguém me respeitar é se eu for mais inteligente, se eu souber algo que eles não têm, se eu tiver sonhos tão grandes assim, algo que pareça impossível para eles, que eles não vão ter como questionar. Então, eu lembro que eu vi uma vez um filme das gêmeas, que sempre passava aquelas gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen. Sempre passava na sessão da tarde, aquelas gêmeas loirinhas dos olhos azuis. Sei, sei. Tinha um filme chamado Férias em Nova York, que elas se encantavam, elas chegavam em Nova York, assim, elas estavam no Central Park, e era incrível o filme, as roupas, e elas amando todo mundo. Quando eu vi no livro de geografia a foto da Avenida Paulista, eu falei, nossa, isso aqui é a minha Nova York. Porque quando elas voltam no filme, depois que elas voltam das férias, que elas contam pra todo mundo, elas ficam super populares, todo mundo respeitando, querendo saber como foi aquela viagem. Eu falei, nossa, se eu for pra São Paulo, se essa for a minha Nova York, as pessoas vão dar valor. Eu vou ter alguma coisa pra contar e pra agregar em quem tá aqui. Então, na época, eu nem sabia o que era a lei da atração. Hoje eu acredito demais. Entendo que eu sempre pratiquei o segredo, mesmo sem saber o que era, de forma muito intuitiva. Mas eu me apeguei naquilo. Eu recortei, pra você ter ideia, o livro didático da escola. Eu recortei aquela figura, colei no meu guarda-roupa e todos os dias, quando eu abria a porta do guarda-roupa, eu olhava, pegava naquela foto assim e falava, um dia eu vou morar em São Paulo. Um dia eu vou morar em São Paulo. Eu tinha 9 anos. Dali eu comecei a juntar dinheiro. Minha mãe me pagava R$ 2 por semana pra trabalhar vendendo verdurinha ali, pra ajudar em casa. Olha. E eu tava com 10, 11 anos, eu cheguei a juntar uma média de R$ 500. Pra uma criança da minha idade, recebendo R$ 2 por semana. Aí fui colocando 25 centavos a mais numa verdura aqui, numa entrega especial para um cliente ali. Então, com o tempo, eu fui tendo a minha própria rendinha, juntando dinheiro, porque eu falava que ia pra São Paulo. E aí todo mundo ria na escola. Meus tios também, olha o que essa menina tá falando? E a minha avó, que também é uma das mulheres assim, que me inspirou muito, ela dava uma risada, mas era uma risada diferente. Ela dava uma risada, essa menina, e ela nunca disse que eu não era capaz. A minha avó nunca olhou pra mim e falou assim, para de falar isso, menina, porque você não vai conseguir. Nunca, nunca, nunca. Muito pelo contrário, ela dava risadinha e falava, essa menina, olha onde essa menina vai chegar. E aí, pelo fato de ter muita ligação com a comunicação, de ser extremamente faladeira, todo mundo na escola me conhecia como a menina que falava que ia morar em São Paulo. E aí, aos 19 anos, eu consegui realizar, 10 anos depois do que eu falava quando era criança. É muito surreal isso. E conta pra gente, como é que foi? Você chegou em São Paulo, né? Totalmente diferente das suas origens. Como é que foi? Conta pra gente. Olha, a Ariana Suassuna fala, né, que história boa mesmo, casos ruins da vida são bons de contar e difíceis de viver. A minha mudança para São Paulo, eu falo que foi uma das realizações, assim, de um sonho de vida mesmo, de uma grande meta que eu coloquei. Mas quando eu cheguei e me deparei com a realidade foi muito difícil, né? Eu era de uma cidade muito pequena, mesmo depois de ter me mudado para a capital. Eu comecei a cursar jornalismo na Federal, que também foi um sonho que eu realizei. Mas ainda assim, tendo acesso ao que eu tive numa universidade federal, com muito estudo, trabalhando com assessoria de comunicação, não se compara o nível que eu tinha de acesso ali no Acre com o que eu tive em São Paulo. Me engoliu a cidade, essa que é a verdade, assim. Era um mar de gente. Quando eu entrei no metrô pela primeira vez, eu fiquei assim, em choque, porque eu pensava, como é que as pessoas respiram embaixo, tipo, como é que entrar? Assim, eram muitos questionamentos na minha cabeça. Eu tinha desenho do mapa em folhas de papel que eu deixava dentro do tênis, porque eu tinha medo de alguém me roubar e tal, mas eu tinha que saber andar mais ou menos na cidade. Eu entregava o meu currículo. E as pessoas não acreditavam, achavam que era mentira. Eu tinha 19, assim, eu não tenho uma estatura muito alta, né? 1,49, 1,50 de altura, 1,5 m. E aí,
muito faladeira, porém entregando currículo ali, as pessoas vendo jornalismo na federal, concursada no Tribunal de Justiça. O que que a menina dessa ia sair lá do estado dela, largar tudo para vir para São Paulo, né? As pessoas não viam fundamento nisso. Então não acreditava. A única opção que eu tive para ter sustento mesmo tendo programada. Eu fui com uma graninha boa para passar pelo menos 6 meses. Mas no início você morou o quê? Em pousada? Como é que foi? Fui para as primeiras semanas eu fiquei em hostel. Eu tive experiência também de ficar em hotel compartilhado ali. E eu tive muitas situações em São Paulo, cara. A mais surreal, assim, coisa que nem gente da minha família sabe. Mas eu cheguei a dormir debaixo da ponte. É. Foi, assim, é uma das experiências, quando eu lembro, a cidade, ela realmente, ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades, todo mundo olha para São Paulo, sabe que é o grande lugar para você crescer. Ela também tem muitas dificuldades, são muitas barreiras, muitos preconceitos. Tem gente que fecha os olhos para isso, mas existe sim. Não é só preconceito em relação à cor. Eu sofri xenofobia de todas as formas, até porque as pessoas têm muita dificuldade de entender. Ou ela é preta, ou ela é índia, ou ela é peruana, porque meu pai é peruano, então todo mundo olha para minha cara, não sabe muito bem definir de onde, nem o que eu sou. Pelo meu jeito faladeira, umas pessoas acham muito bom, porque, né, é uma pessoa pra frente que quer fazer acontecer. Por outro lado, as pessoas acham extremamente inconveniente, porque em São Paulo as pessoas são extremamente frias, cada um no seu quadrado. Então eu tive muitas questões. E aí fui trabalhando no call center, eu me dividi em 2 trabalhos. Eu ficava durante o dia trabalhando no McDonald's como atendente, e as 6 horas diárias de call center eu fazia à noite, então era dobrado. Eu trabalhava dia e noite, noite e dia. Mas eu sabia que eu ia fazer acontecer. Eu sabia que uma hora isso ia mudar. Você também cursou produção de multimídia, é isso? Produção multimídia. Você cursou em São Paulo, isso? Cursei em São Paulo, na Universidade de Santa Cecília. Aí já foi uma outra fase da minha vida, eu já estava num relacionamento. Como eu estava nessa rotina, trabalhando muito em call center, trabalhei em McDonald's, fui depiladora, tudo que você imaginar e mais um pouco, assim eu fiz para me manter e ter o meu dinheiro de forma justa. O que eu entendi? As pessoas iam continuar não me dando chance no mercado de comunicação. O que eu pensei? Eu vou voltar para a faculdade. Porque se eu estiver dentro da faculdade, eu sei que eu vou me destacar dos outros alunos, porque geralmente a galera de faculdade particular, infelizmente, tem as coisas de forma mais fácil, né? Sim. Não tem, a gente sabe que o rolê de uma Muitos não levam nem a federal, sério, né? exatamente. O rolê de uma federal é muito diferente de uma universidade particular. E aí, eu decidi fazer o Enem, fiz o Enem, zerei a prova. Eu não sei aqui se vocês falam zerar ou gabaritar, mas enfim, quando você tira a nota máxima. Tirei a nota máxima na redação do Enem, sendo de humanos, isso é muito bom pra mim, porque me dá um peso de nota 3 ali. E aí eu tinha a possibilidade de escolher qual curso eu ia fazer com bolsa de 100%. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim. E aí entrei na faculdade de produção multimídia. Por que eu escolhi essa? Porque eu tinha a possibilidade de ir para publicidade e propaganda, que era uma coisa que eu queria muito. Mas produção multimídia era um curso de uma japonesa, inclusive, que desenvolveu na universidade onde eu estudei, Márcio Kida, eu amo, era coordenadora de curso, tenho muita paixão por essa mulher, é mais uma inspiração também para mim. Ela se baseou na experiência americana. Ela juntou várias cadeiras, né, várias disciplinas de cursos de comunicação e compilou tudo em uma só. Então, se você quer ser jornalista, você vai precisar se adaptar a não ficar só na TV. Você vai precisar entender de site porque as notícias estão migrando para o digital. Então, você vai precisar também saber de fotografia, você vai precisar saber de vídeo, você precisa saber escrever texto, você precisa entender design editorial para saber como formatar uma revista, como fazer um jornal impresso, como diagramar, né, de fato. Uhum. Então, ela compilou tudo em um curso só. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Fui pro curso e aquilo que estava na minha mente de forma muito intuitiva aconteceu. Em menos de 3 meses, todos os professores estavam, quem é essa menina? Como que ela veio parar do Acre aqui? Que história é essa? E aí me colocaram em várias entrevistas em agência. Eu lembro que a segunda agência que eu fui, me contrataram. E logo nessa agência já foi uma grande experiência para mim, assim. Eu tive a responsabilidade de ser social media, gerar conteúdo pro NBB, que é o Basquete Brasil, o time de Basquete Brasil, né? Então, foi uma responsabilidade, assim, quando eu lembro, na época, eu não tinha muita noção,
sendo bem sincera. Isso lá em 2015, 2016. Mas eu tinha muito orgulho, eu sabia que era alguma coisa assim, nossa, agora as pessoas vão me respeitar, assim. Foi muito, muito legal. E você já trabalhou com grandes marcas, né? Como iFood, Stone, Invisalign. Invisalign. Quais são os aprendizados que você tirou dessas experiências? Nossa, quando a gente fala de grandes marcas, assim, uma coisa que eu sempre friso, não é pelo tamanho da marca, não é pela projeção, é pelo cliente, é pelo cliente final na ponta mesmo. O que você quer entregar, né? Para quem você está comunicando? Às vezes as pessoas colocam um vislumbre muito grande em qual é a marca, quando na verdade o que importa lá é a ponta. Então, o iFood, por exemplo, foi uma experiência que eu me destaquei por quê? Porque enquanto tinha várias agências, porque o que acontece também, isso é importante frisar, não existe uma única agência que atende o iFood, são várias, né? Eu fazia parte de uma das agências que atendia o iFood, integrando ali. Só que, pelo fato de a gente fazer um trabalho de excelência, a conta foi vindo mais demanda para a agência que eu atendia. Por quê? Porque eu comecei a gerar conteúdo de engajamento e de interação para ouvir o usuário. Era para, de fato, ter um relacionamento e não para empurrar a venda. E já tinha um olhar muito voltado também para o marketing de influência. Como eu acompanhava muita gente no YouTube, estava vendo ali aquela era se fortalecer cada vez mais, o que eu comecei a indicar para eles? A gente precisa fazer ativação de marca com quem conversa com o público. É com quem vai converter na ponta. E aí, disso aí surgiram algumas oportunidades. Entre elas, a gente chegou a fazer uma negociação para a primeira campanha de ativação de marca de um aplicativo de alimentação no intervalo do Brasileirão. Então, imagina a responsabilidade. Era só clássico, inclusive lembro, Fla-Flu, ganhamos de 1-0, graças a Deus, ali, sou flamenguista. Ganhamos de 1-0, mas não lembrar qual jogo foi. Rubro-negra, com muito orgulho. E aí a gente ganhou, inclusive, e no intervalo a gente tinha um time de mais de 200 influenciadores ativando todo mundo nos stories, fora o comercial, chamando todo mundo para fazer compra. E aí, nesse dia, a gente teve uma super campanha com mais de 25 milhões faturados. Tipo, foi muito surreal. Nesse dia, eu fui dormir mais de 3 da manhã com a adrenalina lá em cima, fazendo relatório de venda. E aí, foi naquele momento que eu olhei e falei assim, cara, eu realmente faço o que eu amo. Porque não é pelo dinheiro, não é pelo tempo. Eu tô aqui fazendo isso com a adrenalina lá em cima. Eu estou muito apaixonada pelo que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz de estar aqui e de ter o meu trabalho reconhecido. E foi muito gratificante, assim, pra mim. Então, o que eu tiro e o que eu sempre falo de grandes marcas nunca pense no tamanho da marca. Pense sempre no público final. Pense no usuário. Pense em quem é o cliente. Porque se você agradar o cliente, se você se comunicar diretamente com ele, é isso que faz a marca ser grande. Acima de qualquer nome, assim. Você fala muito em comunicar com propósito, né? Fala um pouco disso pra gente. O que isso significa pra você? Eu acho que a gente vive num mundo, principalmente agora nessa era do digital, com acessibilidade, com internet, com muitos canais, muitas redes sociais, pessoas que falam, falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Eles deixarão, né? E eu acredito que é necessário ter pessoas que se comunicam com essência e com propósito. O que isso quer dizer? Significa que aquilo que eu vou falar precisa ter um sentido. Você não pode ser só ouvinte daquilo que eu tô falando. Você precisa escutar e o que eu estou falando tem que ter um efeito em você. De que forma é isso na prática? Hoje a gente está com um movimento aí bombando, que é a criação das comunidades. Que para mim hoje é um dos maiores ativos que a gente tem quando fala de comunicação, principalmente de internet. Porque você precisa falar para quem quer ouvir e quem quer colocar em prática aquilo que você está falando. De que forma, né? Influenciando. Então, hoje a gente tem influência aí pensando em hábitos, pensando em alimentação, pensando em profissões. A gente tem também a questão agora falando de inteligência artificial, que está super latente. Então, para mim, comunicar com propósito é nada mais, nada menos do que você ter esse senso de responsabilidade daquilo que você está falando e colocar em prática o poder mesmo de, cara, a atenção é o ativo mais importante que alguém pode te dar. Então, se você está parando para prestar atenção no que eu estou falando, eu preciso falar algo útil. Eu preciso falar algo que vai gerar impacto, que vai fazer diferença para você, ou minimamente te dar alguma informação que você não tem. Um conhecimento extra, sabe? Então, é bem isso.
E quando você resolveu começar a criar as coisas, um contexto seu, né? E não só ficar fazendo coisas para os outros. Quando que você resolveu fazer projeto seu? Surreal, porque eu trabalho com comunicação desde 2011, 2012 e sempre voltada para comunicação com marcas, sempre em agência. E foi aqui em Juiz de Fora, olha que doideira. Foi aqui em Juiz de Fora, quando estourou a pandemia, que eu parei, o mundo parou, né? Com a Sim. pandemia, assim, essa que é a grande verdade. Que eu parei para pensar, o que que eu tô fazendo por mim, assim? Peraí, né? Quem eu sou para além do meu trabalho? O que eu tô fazendo nas marcas, o que eu tô fazendo onde eu trabalho, tá reverberando aquilo que eu sou? Vai deixar algum legado, de fato? Então foi a primeira fase de questionamento. Só que aí, depois de pandemia, imagina, na época eu era super focada em eventos, produção e tudo mais. E aí tudo isso parou. Então eu fiquei dentro de casa, voltei a ler bastante, fiquei muito impactada ali, sofrendo com muita ansiedade por conta da pandemia. E eu fiz um trato comigo mesma, que depois que passasse a pandemia, eu ia desenvolver alguma coisa minha mesmo. Tipo, onde fosse a minha voz, onde fosse a minha marca, me comunicando com as outras pessoas. Sem ter um intermediário. Porque muitas vezes eu tinha lá uma influencer que falava sobre vida saudável, que era vegana, e eu produzia o conteúdo dela. No fundo, aquele conteúdo era de quem? Era dela ou era meu? E eu via o impacto que aquilo tinha na vida das pessoas. Só que era um conteúdo dela. Mas Sim. quem criava era eu. Falei, cara, se eu tô conseguindo fazer isso com o nome de outras pessoas, eu tenho que começar a fazer isso Sim. com o meu mesmo. Então, demorou, porque depois eu ainda fiquei presa. Trabalho sempre me puxa e me prende, me coloca em ciclos que eu não consigo sair. Mas por uma boa causa, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. É, mas foi esse ano que eu decidi colocar um basta, assim, falar, opa, peraí, eu estou trabalhando demais e continuo fazendo coisas pelos outros e não por mim. Agora chegou a hora de eu fazer algo com o meu nome. E aí eu criei um desafio, só pra você ter ideia pela quantidade de trabalho, eu tava acordando às 5 horas da manhã e indo dormir todos os dias 11h30. E mesmo assim, às vezes não sobrava tempo, porque quanto mais tempo eu tinha, mais eu arrumava outro projeto. E eu decidi, eu vou acordar às 5 da manhã, mas às 5 da manhã até às 9 vai ser totalmente CPF, vai ser totalmente eu ali produzindo alguma coisa. E aí surgiu o meu primeiro movimento, que é o 21 Dias de Milagre, onde eu coloco em prática durante 21 dias uma rotina com tudo que eu faço para organizar a minha vida, porque muitos amigos me perguntam como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Como é que você consegue trabalhar e uma hora tá com amigo e dar atenção para todo mundo? Eu falo, gente, é organização. Se você vê a minha agenda, vou te mostrar depois, você vê coisa de louco. Quanto é coloridinha e toda preenchida. Mas por quê? Porque até meu horário de dormir hoje ele tá na agenda. Meu horário de comer, ele tá na agenda. O dia, tudo certinho, que eu tenho um cronograma capilar, alguma coisa diferente pra Você já fazer. acostumou com isso, né? Acostumei. Só que pra mim é natural, para as outras pessoas não. E aí no 21 dias de milagre, o que que eu faço? Eu compartilho isso com as pessoas. Que ferramentas eu tenho, que livros eu li para conseguir criar essa consciência, porque às vezes as pessoas com essa era de venda de curso digital, o que aconteceu? As pessoas estão procurando pílulas mágicas, né? Soluções mágicas. Então, deixa eu comprar esse curso aqui e esse curso vai resolver tudo. Não vai, cara. Você tem que meter a cara no livro lá, ler, aquilo tem que fazer sentido para você, tem que ter propósito, tem que ressoar em você. E aí você vai tentando dia após dia criar hábito por hábito até chegar um momento que a sua rotina não vai estar toda completa. Eu não criei isso do dia pra noite. Eu comecei isso em 2018, quando eu estava fazendo o TCC da minha segunda faculdade, porque era produção de, imagina, produção multimídia, era produção de um documentário, não é um TCC simplesmente escrito. Além do TCC escrito, eu tinha toda a produção, gravação, tudo para fazer. E aí foi onde eu tive acesso ao livro do Milagre da Manhã, do Hal Herod, onde ele fala todas as práticas que ele teve depois de ter passado por um acidente que deixou ele em coma e ele quase morreu. Os médicos desacreditavam totalmente que ele ia voltar, muito menos que ele pudesse andar, falar, achavam que ele ia ficar em estado vegetativo. E o cara, com o poder da mente ali, ele conseguiu retornar, obviamente depois com muitos procedimentos, né? Não, não é mágica também. Mas quando ele voltou, ele decidiu criar uma rotina de comprometimento pessoal com ele mesmo, onde ele ia cuidar da alimentação, onde ele ia dormir melhor, onde ele ia ter um momento para escrever, um momento para se exercitar, onde são 6 salvadores de vida que ele chama, que literalmente salvaram a vida dele.
é o que eu coloco em prática hoje e o que eu quero levar para uma comunidade de pessoas que estão aí se juntando de pouquinho em pouquinho para fazer parte do movimento, assim, tá sendo muito legal. Bacana. Vamos falar um pouquinho dos bastidores do BBB? Qual, Eita, qual foi a experiência de quase entrar no BBB? E o que ficou dessa experiência para você? essa é forte, tá? É. Eu nunca falei disso publicamente, inclusive. Foi um assunto que durante muito tempo me deixou travada. Tem gente da minha família que nem sonha, inclusive, que isso aconteceu. Sério? Sério. Hoje você vai contar tudo pra gente. Hoje eu vou contar. Vou contar, eu decidi que eu vou começar a contar isso porque o que acontece? Muitas situações da minha vida, eu acho que eu vivi e pelo fato de eu não contar, de eu guardar, as pessoas se questionam como eu consigo fazer algumas coisas e por que que eu consigo. Por que que às vezes eu não desisto fácil quando outras pessoas desistem? Tem um porquê. Tudo aquilo que eu passei vai construindo quem eu sou. E a história do BBB é uma dessas. O que aconteceu? Já vou começar logo pelo ano, tá? O ano era 2017, eu tava já na faculdade ali, perto de me formar na faculdade de produção multimídia, tava no meu penúltimo ano ali, 2018 foi o ano da formação. E eu tava fazendo alguns freelas como produtora mesmo, assistente de produção. Que aí assim, tá tendo um comercial, precisa de alguém pra resolver tudo que precisa pra gravação. Então, eu tava ali, ó, no corre. Eu costumo dizer que quando tem algum trabalho assim, eu viro uma Beyblade. Então eu viro pra lá e pra cá, radarzinho ali tentando resolver tudo pra dar tudo certo. E aí teve a gravação de um comercial em específico, que a gente tava com a roupa de uma atriz amassada. E aí você sabe quando a gente fala de atriz, né? Tem umas pessoas que são muito fáceis de lidar e outras são bem complicadas. E ela queria se recusar a gravar porque a roupa tava amassada, tava com problema. E aí não tinha nada perto do estúdio, a não ser um condomínio do lado, no final da rua. E eu saí do estúdio, fui no condomínio apertando no interfone de um por um, pedindo uma tábua de passar e um ferro para poder passar. Consegui, resumo da ópera. Passei a roupa da querida, da Dita Cuja. E aí a produtora que tava lá começou a olhar, me chamou para almoçar. Eu fui com ela, ela começou a perguntar coisas da minha vida. Tudo tá, tudo tá, tudo tá. E eu comecei a contar, do jeito que eu sou, assim, aberta de falar da vida. Mas como que você veio do Acre? Não, não, não. Papo vai, papo vem. No final da conversa, ela falou assim, olha, gostei muito de você e tem uma coisa pra te falar. Você gosta de reality show? Aí eu falei, depende. Aí ela, Big Brother. Eu falei, eu amo, já assisti tudo. Aí ela, como assistiu tudo, mina? Quantos anos você tem? E aí eu falei pra ela, eu já assisti tudo, se você quiser, eu consigo te falar agora que é a relação de quem foram os campeões. Ela, duvido. E aí eu fui falando. E ela olhou, abriu o Wikipédia ali na internet e foi olhando. E eu falando de um por um. De um por um, de um por um. Ela, nossa, você conhece mesmo? Aí eu, sim. Ela, olha, eu sou produtora e tenho uma posição de olheiro, que são pessoas que veem alguém que tem potencial para participar do programa, e eu acho que você tem muito. Você topa participar do processo seletivo? Aí eu ri, falei pra ela, olha, se eu for, só tem duas opções. E eu lembro nitidamente do dia que eu falei pra ela. Falei, só tem duas opções, ou as pessoas vão me amar, elas vão me odiar. E se eu for, eu vou pra ganhar. Você já entendeu que eu saí lá do Acre, tô aqui, não é de brincadeira. Ela, não, é de gente assim que a gente precisa. Me mandou um link, eu preenchi, era pior do que o Enem. Mais de 180 perguntas, incluindo um resumo de vida. E aí, pra enxugar bem a história. Eu fui passando de fase. Gabriel já esteve aqui, Gabriel Cruz, inclusive. Quem não viu o episódio, veja, porque ele dá muitas dicas incríveis pra quem quer entrar no BBB. Resumo da obra, eu fui passando aquela série de fases que ele vai contando ali que tem. Na minha época era um pouco diferente, porque antes da pandemia era de outra forma que coisa acontecia. Quando eu me dei por conta de produção ligando, de querendo falar com a minha família, e pergunta vai, querendo ver se batia o que eu tava falando com o que eu tinha colocado no questionário. Papai, um dia eu recebo uma ligação me chamando pra ir pro Rio de Janeiro. Eu falei, vão pagar tudo pra mim, não tô perdendo nada. Tá Oportunidade, bom, né? Oportunidade. Fui pro Rio de Janeiro. Só que quando eu cheguei lá, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento de como que era o processo seletivo do Big Brother. Não tinha passado pela minha cabeça, de fato, viver aquela experiência. E aí eu me vi no que chama de cadeira elétrica, que é diferente com o Boninho e todos os produtores. Então, assim, uma mesa em um U enorme, onde tá o Boninho no meio,
o Dourado, que é da produção, que é diretor geral. E eles, assim, começam a te macetar. Câmeras enormes, assim, na sua frente, uma luz que te cega, quase você não vê quem tá lá sentado na mesa. E aí, muita pergunta, assim, eles te cirandam de verdade. É mais ou menos assim, pra quem quer ter uma noção, é como se fosse um Roda Viva. Não é É. brincadeira, é sério. É como se fosse assim, ó, eles não te deixam respirar, não tem muito tempo pra pensar, não. E aí, calhou de o Boninho na época, assim, pequenininha do jeito que eu sou, eu pesava 42 quilos. 44, 42, 44 quilos. O Boninho virou pra mim, e eu sempre muito confiante, falando que eu ia ganhar todas as provas de resistência. Ele virou pra mim e falou assim: Mas 42 quilos tem resistência? Tipo, querendo se desfazer de mim. Aí eu virei pra ele, bocuda do jeito que eu sou, eu falei assim: Mãe, 42 quilos tem resistência. Eu acho mais fácil eu ganhar do que você que tá acima do peso. E aí, tipo, depois que eu me. Todo mundo assim. Quando eu me toquei, que eu tinha dado aquela resposta, eu falei, putz, acabou aqui. Saí lá, fui subir pro quarto. A produtora foi me levar pro quarto rindo. Aí eu falei, não ri não, pelo amor de Deus, que acabou. Eu acho que só tinha alguma chance. Aí ela falou assim, não, você nem imagina como que as coisas estão acontecendo por aqui. E o que aconteceu? Durante todo o processo seletivo, todas as perguntas que tinham, eu sempre focava em falar, frisar, trabalhar PNL na mente deles. Eu falava. Nunca teve ninguém do Acre. Vocês não olham para a região norte e só tem duas possibilidades. Ou vão me amar ou vão me odiar. E se eu entrar, eu vou entrar para ganhar. Eu falava isso em todas, sempre. Quando era fechamento. 30 segundos porque você deve estar no BBB. E eu macetava falando sempre a mesma coisa. Macetava falando sempre a mesma coisa. Voltei. Quando foi à noite, me deram um jantar. E aí já era o dia de voltar para pegar o voo. Aí falaram: Olha, você pode ficar mais um dia? A gente tem uma bateria de exames. Aí eu falei, cara, isso aqui tá ficando sério. Por que vocês estão pedindo pra fazer exame? Tipo, não é normal isso aqui. Aí fiquei. E nisso, você já tá no quarto ali. Nesse momento, você tem contato ainda com a família porque você tá com o seu celular. E aí, entrei em contato com a minha família. Na época, eu era casada. Falei pro meu esposo toda a situação, falando que ia ficar lá mais um dia e tudo mais. Aí, ele começou a pesquisar na internet. Ele falou assim: Olha, eu tô vendo aqui um pessoal falando que quem ficou pra esse negócio desse exame é porque já tá quase entrando na casa. Aí eu não faço as coisas não, que eu vou ficando ansiosa e tudo mais. Eu não dobra, eu fiz todos os exames, me mandaram de volta pra casa. E aí só me perguntaram assim, olha, você vai viajar no final do ano, Natal? Você pensa em ir pro Acre, fazer alguma coisa? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui com a minha família mesmo. Pode me buscar, ainda ri, falei, pode me buscar lá em casa tranquilo, que eu vou estar lá esperando por vocês no sofá da sala. Aí voltei pra casa. Passou o Natal, passou o Ano Novo. Quando foi no dia, lembro como se fosse hoje, 4 de janeiro, eu recebi uma ligação deles me perguntando se eu ia estar em casa com a minha família, porque tinha surgido mais uma etapa que o Boninho tinha pedido para fazer uma entrevista com a família presencial, gravando algumas perguntas ali junto com a família, para o caso de quem entrasse no futuro ter o material para passar nos programas da Globo, né, da grade. Aí eu falei, pode vir, tá em casa e tudo. Marcaram isso no dia, pra vir no dia 7. Marcaram às 3 horas da tarde. Dia 7, aquele nervosismo, todo mundo em casa, ninguém sai, ninguém conta pra vizinho, aquela coisa de maluco. Ninguém apareceu. Meu telefone não tocou. Deu 4, deu 5, deu 7, deu 10 e nada. Eu não dormi naquele dia. Falei, tem alguma coisa errada? Será que aconteceu alguma coisa? Aí fiquei pensando um monte de coisa. Deu dia 8 nada. Deu dia 9 nada. Deu dia 10 nada. Aí eu falei, esquece, acabou. Começou a sair uns VTzinhos lá, mas sem ninguém, sem nenhum personagem, sem ninguém que tinha sido selecionado. Mas começou a sair umas coisas da edição. Eu falei, eu acho que deu ruim, desistiram, vou chamar outra pessoa. Daí, quando foi à noite, 8 horas da noite, meu telefone toca. Era a produtora que já tava, assim, muito amiga, porque eu já tratava ela de um jeito. Eu vou ficando, me apegando com a pessoa e já era, lascou. Aí eu falei, bicha, pelo amor de Deus, tu quer me matar no coração? Se vocês vêm, vem logo. Porque daqui a pouco o programa começa e vocês vão gravar no meu BT e rindo, falando com ela. Aí ela, não, a gente tá a caminho, tá, a gente tá descendo, daqui a pouco a gente tá indo na tua casa, prepara a tua família, não pode ter nenhum vizinho, não pode ter nada. Aí chegaram lá, era um carro preto,
Chegou ela, saiu 2 câmeras, uma era o motorista. Foram lá, começaram a gravar com a minha família. E aí eu lembro nitidamente, assim, porque lá em casa era um sobrado. Embaixo estava a casa da minha sogra, fizeram várias perguntas pra ela, pro meu sogro. E aí subiram pra fazer as perguntas pra mim, e pro meu marido. E aí eu lembro que na hora que eu tava respondendo, eu já sabia, é muito doido isso. Eu já sabia o que ia acontecer. Pra você ter ideia, quando ela falou que ia lá no dia 4 me ligou, falando que ia fazer essa entrevista, eu arrumei a minha mala. Separei todas as roupas, sapatos, tudo que eu queria levar, porque eu tinha certeza que eles iam me levar. Eu falava isso todo dia, de noite. Eu olhava no espelho e eu fechava os olhos e eu me imaginava abrindo os olhos e sendo a porta da casa abrindo, assim. Muito, muito, muita lei da atração. E aí ela pegou e falou assim: agora é a última pergunta. Você já respondeu várias vezes por que você deve estar no BBB. E o Boninho tem uma pergunta direta pra você. Você tá preparada pra viver o que o Big Brother vai te proporcionar? E aí eu falei, tô preparada, bora. Daí eles me pegaram. Ela falou assim, jogou uma bolsa, você tem 30 minutos pra arrumar sua mala. Eu chamei ela pra ir no quarto. Falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui é minha mala tá pronta. E aí, entrei no carro. A primeira coisa que eles falaram, eu lembro disso porque eu dou muita risada. E também porque quando isso aconteceu com a Juliette, foi muito parecido com ela. Quando entrou no carro, o motorista falou assim, ó, não pode falar nada com o motorista porque tem risco de eliminação. Eu falei, pois me elimine agora, porque eu não vou aguentar chegar até o Rio de Janeiro calado. E aí, foi muita emoção, assim, o momento. Eles já pegam o seu celular, você não tem contato ali com sua família, é um tchau. Ao mesmo tempo que é uma coisa de muita emoção, de que você pensa que vai dar tudo certo, sua vida muda, você também tem um sentimento muito forte de jogos vorazes, assim, sabe? Eu acho que só quem já assistiu e vê a Katniss Everdeen sendo levada como um tributo meio que vai entender. Mas eu tava naquele período, aí que vem a parte triste, né? Porque a heroína tem que ter o arco difícil. E essa vida, ela sempre me prega muitas peças. Qual foi a grande questão com o Big Brother? Eu fui pro confinamento e lá eu comecei a ter muitos problemas, porque naquele ano, logo depois que eu fiz a viagem, fiz todos os exames, eu tive um problema que eu larguei e tudo foi pro Acre. A minha mãe biológica teve um aneurisma, um AVC hemorrágico. Ela ficou internada 12 dias, queriam desligar os equipamentos, eu tive que entrar com medida de segurança e a minha irmã para não desligarem, até fazer todo o protocolo de exame. E ela foi diagnosticada com morte encefálica. A gente optou por fazer a doação de órgãos, mas foi um período muito difícil. Aquilo mexeu, me abalou muito. Até porque o maior sonho da minha vida era conseguir levar minha mãe. Ela tinha um sonho de conhecer o mar, minha mãe biológica. E aí eu achava que em 2018, na minha formatura de faculdade, eu ia conseguir levar ela. E não consegui. Então aquilo. Não consegui nem me despedir dela, assim. Eu sei que quando ela tava ali na cama, do hospital, eu tive um momento com a minha irmã que a gente fez uma oração. A gente leu o Salmo 93. E não demorou muito dali. A gente foi pra casa e ligaram falando que realmente tinha sido fechado o diagnóstico e que iam desligar os equipamentos. Aquilo mexeu muito assim comigo. E quando eu tava lá no confinamento, eu sempre fui muito assim, eu sou forte. Isso aqui não vai me derrubar, isso aqui passou. Só que quando você tá lá no confinamento, você não tem celular, você não tem TV, você não tem nada, absolutamente nada, a não ser você e a sua própria presença. Então começa a vir muitos pensamentos, muitas questões assim intrusivas mesmo assim para te derrubar. E aí eu tive surto mesmo, psicológico assim, eu tive muito problema lá dentro, até chegar o momento de ir a psiquiatra e o Boninho lá falar, olha, Jo, você é uma menina incrível, você é realmente a pessoa que a gente estava procurando. Eu espero que você se recupere disso, que você volte a se inscrever no futuro, porque é de pessoas assim que a gente precisa pro Big Brother. Mas não vai ser dessa vez. A gente já ligou pro teu marido e ele tá vindo te buscar. E aí no dia seguinte eu embarquei. Aí antes de sair na porta, a única coisa que ele me falou foi assim, só vou te pedir uma coisa. Não assiste a edição esse ano. E o ano era 2018. Eu não sei, quem tá aí em casa que acompanha o Big Brother já deve saber qual é a edição. Mas quem entrou naquele ano foi a Gleice Damasceno, que foi a primeira criana e foi a campeã da edição. Então, eu assisti o ano inteiro, vendo aquilo, pensando, era eu. Era pra ser eu. Era meu. Eu mentalizei, eu criei, eu coloquei na cabeça deles
todo o roteiro, todo o storytelling, e só tinha duas opções. Ou iam me amar, ou iam me odiar. E todos os meus amigos, assim, até pessoas de São Paulo mesmo que viam a edição e viam ela, que não sabiam da história, eu disse assim, nossa, como vocês olham que são parecidos, né? Ela parece tanto com você, então imagina o que foi pra mim passar aquele ano inteiro com um processo de luto da minha mãe que não tinha sido resolvido e um processo de luto pelo BBB, que poderia ter mudado a minha vida, né? Mas aí eu volto pra, mais uma vez, os assuntos da vida que eu nem sempre entendo, mas também não questiono. Deus, ele é soberano em tudo. Eu demorei para entender e para me render a isso. Mas hoje eu vejo que a mão dele estava em tudo. Eu tinha que passar por todas as fases, principalmente para me entender como uma pessoa capaz, porque eu acho que eu sempre, até aquele momento da vida, eu sempre imaginei assim, ó, eu vou conseguir as coisas no cansaço. Eu vou conseguir por não desistir. Eu vou ganhar porque eu persisto, porque eu vou atrás, eu não aceito não como resposta. Na situação do Big Brother foi diferente. Eu entendi, eu sou capaz. Tipo, a minha história me trouxe até aqui. Quem eu sou digna, eu sou merecedora. Eu não preciso me provar para mais ninguém. Isso aqui era o que eu precisava para entender que de fato eu sou uma pessoa de valor. Então, a história do Big Brother não é feliz, não é tão boa não foi tão boa de viver, mas ela é ótima de contar. E ela hoje me dá muita consciência de quem eu sou. Todas as vezes que eu quero questionar, o que eu quero duvidar de mim, eu lembro do momento que eu tava lá no processo seletivo, vendo tantas pessoas que se inscreveram, tantas fases passando, e lembrando da história que eu contei lá e do quanto eles valorizaram aquilo. E tirei amigos ali, que passaram comigo por aquele processo seletivo inteiro, pessoas que entenderam também da minha dor, as poucas pessoas que eu pude compartilhar sobre aquilo. E transformei isso depois numa coisa boa. Eu me juntei com outros amigos que participaram do processo seletivo e a gente criou uma mentoria para ajudar pessoas a entrarem no BBB. Então, não foi um projeto onde eu botei a minha cara. Eu era uma dummy, inclusive é um dos fakes que mais o pessoal comentava lá no Gospel do Dia quando rolava alguma coisa no Twitter. Porque sempre que alguém queria tirar alguma dúvida sobre o processo seletivo, ou que queria passar por uma entrevista sabendo como era que a produção agia, ia para nossa mentoria. E aí dessa mentoria entraram pessoas incríveis no BBB. Inclusive uma delas entrou com um fake, se comunicou com a gente por um fake. E depois que saiu da casa que a gente foi saber quem era. Foi nada mais nada menos do que o Gil do Vigor. Então quando isso aconteceu, eu falei assim, esquece. Se o cara que é um dos maiores personagens do Big Brother entrou e conversava com a gente por um fake, pegou as informações do que a gente fazia ali pro processo seletivo e fez, aconteceu e foi lá e não ganhou, mas tipo, pra mim ele foi o campeão moral da edição de fato. Eu já zerei a vida com o Big Brother. Eu não preciso entrar. Eu sou uma ex-BBB sem ter entrado já e tá tudo certo. Mas nesse período que você passou todas essas dificuldades que teve aí, depois que você já estava confinado e tudo, algum momento você já pensou em desistir? E caso tenha pensado, o que fez você dar a volta por cima, né? Cara, lá no confinamento, se eu pensei em desistir? Porque não foi no confinamento que você depois teve vários problemas aonde eles chegaram. Sim, E quando eles mas foi chegaram eles. daquela. Foi eles. Eu, assim, é muito difícil, porque lá eu tenho certeza que eu não pediria pra sair, por reconhecer o tamanho, a proporção do que o programa é. Eu não pediria. Porém, eu tenho certeza que se eu entrasse naquela condição que eu tava, ao invés de ser uma bênção pra minha vida, aquilo ia ser uma ruína. Eu não ia me fazer bem, sabe? Eu acho que isso ia ficar extremamente visível para as pessoas. E mesmo que tivesse dado certo, eu acho que as pessoas iam ter uma visão de mim de pena. E isso é uma coisa que eu ia odiar pelo resto da minha vida, porque se tem uma coisa que eu não gosto de ninguém com pena de mim, eu não me considero uma pessoa digna de piedade, eu não gosto da piedade de ninguém. Tudo que eu conquisto é muito baseado em esforço. E se eu tivesse lá e soubesse que as pessoas estavam voltando para eu ficar, para me deixar lá, porque eu perdi a minha mãe, porque saí do, sabe, não ia ficar uma história que eu queria contar quando eu estava no processo seletivo. Não ia me fazer bem. Eu tive outras situações fora isso de desistir, sim, da vida. Eu tive questões assim com depressão que eu falo,
hoje, se eu foco tanto em desenvolvimento pessoal, se eu foco tanto em projetos que visam comunidades, que ensinam as pessoas sobre autoconhecimento, sobre o valor das escolhas e o quanto uma escolha pode mudar um destino, é por ter passado por essas fases difíceis. Eu tive casos de internação, em que eu desisti da vida, porque eu achava que não dava mais. Eu passei por situações assim de tamanho esforço, de querer fazer, querer fazer, querer fazer e sentir que as pessoas não me valorizavam, que chegou uma hora que eu falei assim, cara, se ninguém me valoriza, tipo, que valor? Não serve pra nada, sabe? Não nessa situação do Big Brother. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele não permitiu. No dia que era pra eu ter partido dessa terra, o meu ex-marido, ele me salvou, ele me encontrou em casa. Eu tive uma situação. E graças a Deus deu tempo de eu ser levada para o hospital. E foi feita lavagem, não ficou nada que me levasse para uma situação mais crítica. E depois disso também eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu nunca fui desistir das coisas, o Senhor sabe. Chegou nesse momento aqui extremo, o Senhor tá vendo meu coração, o Senhor sabe tudo que eu já vivi na vida. Se tem alguém que sabe quem eu sou, é o Senhor. Mas eu me comprometo a partir de hoje a nunca mais desistir da vida, não importa o que aconteça. Eu posso não ter nada, eu posso estar andando na rua, pelada, sem um centavo, sem ninguém me conhecer, sem eu saber me comunicar. Nada, Deus, eu não preciso de nada. Só saber que o Senhor me conhece e me sustenta pela fé, para mim já basta. E desde então, eu acho que a minha mentalidade, o meu contato com a espiritualidade tem feito toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Ô, Jô, agora nós vamos fazer 10 perguntinhas ping-pong aqui pra você. Vamos lá? Vamos. Preparada? Preparada. Vamos lá. Uma palavra que te define hoje. Obstinação. Um lugar que marcou sua vida. Chapuri, no Acre. Com certeza. Uma inspiração que te emociona. Nossa, minha irmã. Com certeza. Roberta Reis, né? Ela... A inspiração pra mim é a minha irmã. Um mico que você já pagou? Nossa Senhora. Vários, né? Pô, tem vários. Nossa, tem, mas tem muitos. Inclusive, semana passada teve um que eu tô devendo lá na firma, inclusive. Que, nossa senhora, eu tô pagando pra pessoa esquecer que isso aconteceu. Mas, ó, quer que eu conte rapidão? Conta Porque aí, ninguém vai conta saber aí. quem é, né? Não vou citar nomes, mas o que aconteceu? Eu trabalho com uma pessoa que tem 1,90 m de altura, parece um troglodita, assim, enorme, né? Grande, bombadão e tal. E aí, inclusive, ele é bombeiro. Aí a gente tava numa conversa, numa reunião, coisa e tal, e um amigo nosso, eu falando, reclamando da minha gata, que ela é meliante, bandindinha, como eu costumo falar. Ela arranha tudo meu, detona as coisas todas. E aí, um nosso amigo, para brincar com ele, falou assim, o fulano, que tava aí gosta de gato também, tá com prejuízo também com gato, inclusive tá com um gato de 60 quilos. Aí eu sou meio lerdo pra entender essas coisas de brincadeirinha. Aí depois um gato de 60 quilos. Entendi. Aí, só que ele falou um gato, não falou uma gata. Aí eu pensei, o cara com 1,90 m de altura, desse tamanho, com um gato de 60 quilos, é gay. Aí eu não conheço, porque tem pouco tempo que eu tô na empresa, no time, né? Aí eu vou fazer uma brincadeira com ele e tal, não sei o que. Aí eu sou muito direta, muito transparente. Eu falei, eu tô na dúvida ainda, eu vou perguntar. Eu falei, fulano, teve aquela brincadeira que a gente tava fazendo na reunião e tal, não sei o que? Tu é gay? Cara, pra que isso? Aí ele, mas de onde você tirou isso? Eu falei, olha, a gente tava na brincadeira, eu falei da minha gata, o outro falou que tu tava com um gato de 60 quilos, o que eu presumi? Só pode ser uma pessoa. Aí ele, tá, deixa eu te mostrar aqui qual é o gato. Ele é bombeiro. Teve um caso lá em Uberlândia de umas onças lá invadindo um condomínio de luxo. E, na verdade, o gato de 60 quilos não era uma pessoa. Era uma onça, tipo, um filhote, né, de verdade. E eu paguei esse mico aí. Então, assim, os meus micos são todos nessa vibe aí. Só pra ter ideia. Perguntar a pessoa se é hétero ou não, bem nessa pegada. Uma comida que te lembra a sua infância. Tacacá. Poxa, o que é tacacá? Me fala aí. Tacacá é uma comida típica do Acre, é um caldo feito da mandioca, é tucupi. É um caldo curtido da mandioca crua, brava, né, como a gente chama lá. Então ele é ralado,
ela é espremida, aquele caldo que é espremido, é tirada a goma. Essa goma que faz tapioca que todo mundo ama. Só que o que acontece? O caldo só, ele é inclusive venenoso. Você tem que deixar ele curtir, cozinhar durante X tempo, para ele deixar de ser venenoso e ele se torna comestível. Então, o tacacá é o tucupi feito com a folha do jambu, sabe a folhinha que treme a língua, que todo mundo fala? Uhum. É o jambu. Então, o tacacá é esse caldo com o jambu e aí geralmente tem a goma e um camarãozinho ali. Então, todo mundo que é do Acre sabe, todo mundo gosta. É raro ser acreano e não gosta de tacacá. Não é acreano do pé rachado, como a gente Tá fala. certo. É uma meta que você ainda quer realizar? Nossa, tem tantas também. Eu não paro. Você vai só se perguntar. Nu. Tem muita coisa ainda que eu quero realizar. Tá Cita uma maluco? pra gente. Uma coisa só, Pode citar. eu quero ter uma biblioteca comunitária. Um dia eu sonho, inclusive a casa da minha avó, essa casa que eu nasci, eu sonho em comprar aquela casa, aquele terreno e transformar ela em uma biblioteca para que qualquer criança, qualquer pessoa possa entrar lá e pegar um livro. Uma música que embala a sua jornada? Eita, nossa, tem muita música também. Muita coisa, gente. Mas eu acho que Maria Maria é uma música que me define, fala muito bem sobre a minha trajetória de vida. Um hábito essencial na sua rotina? Com certeza, devocional, oração, é joelho no chão e boca no pó todo santo dia, porque Deus sabe das minhas limitações, daquilo que eu preciso mais do que eu mesma, com certeza. Um sonho improvável que você ainda quer alimentar? Um sonho improvável é dar a volta ao mundo. Eu saí de Chapuri, no Acre, eu quero poder passar no mundo inteiro e depois voltar lá. E um conselho para quem quer recomeçar alguma coisa? Um conselho para quem quer começar. Eu sempre falo muito de gratidão. Eu acho que todos os dias quando eu acordo, principalmente depois das situações que eu tive na minha vida, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. E eu sempre falo, Deus, obrigado por mais um dia. Porque se eu acordei agora, se eu tá me dando mais 24 horas, quer dizer que eu tenho muita coisa ainda para realizar, tem muita coisa para fazer. Enquanto a vida, a esperança. Eu tiro isso da situação da minha mãe, que enquanto não teve ali o diagnóstico 100% fechado, a gente estava lá lutando por ela. Eu tiro isso sobre mim, que passei por situações físicas e por situações emocionais. Eu tiro de tantos casos que a gente vê todos os dias, de milagres que acontecem. Então, você acordar todos os dias, abrir os olhos, é um presente, é um milagre. Se você esperar que Deus, né, ele faça algo mais por você, cara, tá te faltando gratidão. Porque se Deus, ele te deu mais um dia, se você abrir os olhos, tem saúde, tem os seus braços ali funcionais, suas pernas, suas faculdades mentais ali saudáveis, tudo pleno, o que te falta mais? Te falta ação. Te falta colocar ali, tirar da mente, coloca no papel e pensa, nem que seja 1% hoje, o que eu posso fazer para ter a vida que eu sonho em ter? Isso me envolveu durante muito tempo. Tinha épocas que o máximo que eu podia fazer era sair para trabalhar como depiladora. Mas eu sabia que uma hora a situação ia mudar. Teve muitos períodos da minha vida em que eu pensava assim, Deus, eu não sei quando é que o jogo vai virar. Eu não sei quando é que as portas vão se abrir. Mas esse momento que eu tô passando aqui agora me dá a certeza de que o Senhor tá comigo, o Senhor tá vendo tudo que eu tô passando. Porque quando chegar a fase boa, eu quero ter certeza que o Senhor esteve comigo no pouco e que o Senhor tá me colocando sobre o muito. Então, o que eu falo para todo mundo é fé, é gratidão. Porque pode parecer besteira, mas quando a gente começa a agradecer pelas pequenas coisas, tipo 3 coisas assim no teu dia, acordou, agradece por 3 coisas pequenas, básicas. Pode parecer que não vai ter um grande efeito, mas quando você terminar um ano ali, 365 dias que você agradeceu por 3 coisas, vão se tornar mais de 1000 coisas que você agradeceu. E essas 1000 coisas, elas fazem diferença na vida no macro, assim, então é isso. Tá certo. Quer deixar suas redes sociais pro pessoal? Quero, quem quiser seguir, é Maria Joanice com 2 J's lá no
no Instagram. E eu acredito que a única rede que de fato eu produzo um conteúdo no Stories só é ali, porque durante muito tempo eu fiquei caladinha ali, produzindo para as marcas, mas agora vai começar a ter conteúdo lá na minha rede. Pode seguir que vai ter. Inclusive, vou começar a produzir conteúdo pro YouTube. Vem aí, grandes coisas. No perfil dessa pessoa. Te perguntou dos sonhos aí, das coisas que eu tenho pra realizar? Ih, tem muita coisa. Sigam lá, né? Pode seguir que vai ter muita coisa lá. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Não deixe de deixar seu comentário, ative o sininho e um grande abraço.